essa introdução ao relacionamento, certo? Eu vou só fazer uma introdução aqui, vou tirar essa imagem, porque senão o TikTok ele restringe, porque eu acho que, sei lá, que ele identifica com algum cunho, alguma coisa sexual ali. Bom, deixa eu passar uma introdução aqui para quem vai chegando na nossa live. Isso aqui é apenas uma introdução, logo logo a gente vai começar a nossa aula. Se você está aqui no TikTok vendo essa aula, é muito importante que você saiba que a gente está tendo dificuldade de fazer as lives. E aí, Juninho, como é que tá, irmão? Porque o Wi-Fi não estava deixando, a gente estava tendo uma dificuldade de fazer as lives aqui. Eu acredito que agora esteja fluindo melhor. Se caso travar alguma coisa, vocês me comuniquem, tá bom? Então, se você está aqui no TikTok, é importante que você curta para a gente alcançar mais pessoas. Como é que você faz? Clica aqui, ó, tá? E aí, quando vocês clicarem em qualquer aba da tela, vai aparecer uns coraçõezinhos no canto direito. E assim, deixa os comentários aqui. A gente vai falar sobre relacionamentos, tá? Você que está vendo essa aula aqui no YouTube, é importante que você curta e deixe qualquer tipo de comentário. Isso ajuda no engajamento, certo? Bom, como a gente estava mencionando, eu meio que sumi porque o Wi-Fi não estava deixando eu fazer as lives. Eu ainda acho que o Wi-Fi está meio que travando. E também o próprio TikTok não está entregando minhas lives. Então eu estou tendo uma dificuldade muito grande de alcançar as pessoas que normalmente a gente alcançava, tá? Mas deixa eu só enviar aqui para a galera do grupo.
vem falando nas últimas 50 horas de lives. Você que está aqui na live, é importante que você curta. A live ela tá com um delay de conexão. Esse era o meu receio. Eu não estou conseguindo fazer live por conta disso. Tá travando aqui para vocês? Fabiana, boa noite, seja bem-vindo. Fernando, boa noite. Tá travando para vocês? A gente está com um problema aqui no Wi-Fi aqui em casa e eu acho que tá dando uns delay. Bom, ô Juninho, você me perguntou sobre os extraterrestres. Você que está me acompanhando tem pouco tempo, quem me acompanha mais tempo sabe que eu não babo ovo para extraterrestre e não confio neles. Tá? Eu até deixei uma pauta dentro do nosso grupo do Verdinho lá, onde eu trouxe alguns exercícios para que quem estivesse dentro do grupo trabalhasse a questão de análise, o porquê que a raça humana ela tem um contexto e uma narrativa diferente de outras espécies. Tá? Então a minha pergunta é, eu não confio. Essas 4 raças que foi mostrado na televisão norte-americana são raças que costumam ser mais agressivas do que outras. Então elas realmente são raças mais agressivas. Tá? Os reptilianos, conhecidos como Maldekianos, tá? Os Greys, tem 2 tipos de Greys, né? Não são só um tipo de Grey, certo? Os Maldekianos são diferentes dos reptilianos, mesmo que eles sejam da mesma espécie. Os draconianos são diferentes dos reptilianos, mesmo que os reptilianos sejam uma subespécie dos draconianos. Então, assim, tá cortando o áudio? O áudio está cortando? Então é isso, é por causa do Wi-Fi, entendeu? Tá complicado, já tem uns dias já. Bom, vão comentando se caso tiver. Tá bom. Will, seja bem-vindo, obrigado. Bom, vamos lá, vamos trazer logo essa aula. Olha, como a gente tinha referido, já foram 50 horas de lives gratuitas. A gente abordou sobre o karma,
nós abordamos sobre as energias densas, nós abordamos sobre obsessores, nós abordamos sobre reencarnações e agora nós iremos abordar o tema sobre relacionamento. O tema sobre relacionamento, ele vai abranger, tá? Sobre a conexão que você tem para com você, para com outros. E a gente, quem já vem acompanhando nossas lives, sabe que a gente vai detalhar isso, não apenas em uma live. Eu preciso, no mínimo, umas 10 horas para construir uma linha de raciocínio. Simples, mas eu preciso de 10 horas para que cada um de vocês entenda. Então, vamos junto nesse projeto que a gente está fazendo aqui, nesse momento, chamado de alfabetização espiritual, sem misticismo, sem idolatrização, sem bajulação com o plano espiritual, com o espírito, e a gente vai usar exemplos 100% humanos que podem ocasionar certos assustos para algumas pessoas, porque nós usamos exemplos bem humanos. E exemplos humanos é exemplos que a gente fala sobre o caos. Tá? Não estou aqui para falar que Deus é maravilhoso, que o plano espiritual é perfeito, a gente está aqui para falar a realidade que não faz parte da minha realidade, mas que é uma realidade real da humanidade. Tá? Então a gente vai furar as bolhas aqui para ilustrar sobre essas questões de relacionamento. Juninho, bacana, Juninho. É bom, eu estava estudando sobre Elana Herculano, se eu não me engano ela chama assim. É uma neurocientista brasileira que descobriu que o cérebro tem em torno de 86 bilhões de neurônios, se eu não me engano. E eu agora estou com uns projetos mais interessantes para a gente trazer mais pautas. Estou estudando biologia quântica, fotomedicina, outros estudos que envolvem o conhecimento quântico para a gente definir mais trabalhado essa conexão do espírito sobre a matéria, tá? Obviamente, eu simplesmente poderia trazer para vocês sobre os Vedas, tá? Mas o meu objetivo nessa vida não é essa, a gente trazer de uma forma madura o que os Vedas já dizia e o que a gente pode colher dos estudos que temos hoje em dia. Então, a gente vai trazer conhecimentos não quânticos, mas dentro da biologia quântica, fotomedicina, a medicina quântica, tudo isso exemplifica o que a gente vem abordando aqui, tá? Sou Marlene Fênix, bora para a realidade. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Quem quiser um alôzinho, a gente pode citar a Cabala em alguns momentos, só que a gente tem aulas específicas, né? Quando eu falo sobre esoterismo, ocultismo, simbolismo, a gente fala empiricamente sobre a Cabala, porque ela é muito mais fácil de exemplificar. Como a gente vai trazer sobre relacionamentos, então a gente vai trazer de uma forma mais filosófica, dentro dos conceitos que já abordamos aqui, e obviamente faz parte dentro do estudo que a gente vem abordando. Vou começar aqui uma introdução para vocês. Então vamos lá. Como vocês estão acompanhando nossas 50 horas de aulas, e é importante que vocês curtam para a gente alcançar mais pessoas, nós abordamos sobre o quesito do karma. Tá? O karma, de uma forma extremamente simplória, ela remete-se à palavra que vem em sânscrito. Tá? E karma, aqui no Ocidente, é um pouco diferente da sua origem na Índia. Certo? O karma, ele remete-se a, basicamente, aquele termo que nós entendemos no hermetismo como ação e reação. Jesus exemplificou esse termo trazendo aquilo que tu plantas é aquilo que tu colhes. Ok? Esse termo colher e plantar é ação e reação. Tá? Esse termo ação e reação vem também sendo descrito nos Vedas, lembrando que os Vedas ele é criado posteriormente depois do jainismo, que existe ou existiu há 15 mil anos atrás. Então a gente está falando de conhecimentos muito antigos, antes mesmo da neurociência, antes mesmo da biologia, antes mesmo da alquimia como nós conhecemos hoje, certo?
Então, é um conhecimento bem rico e antigo, mas a gente precisa atualizar para a linguagem que nós temos hoje, porque a mentalidade do ser humano é diferente daquela época. Então, o karma, ele remete a esse termo de ação e reação, tá? O dharma, que é popularmente também compartilhado aqui no Ocidente de uma forma diferente, ele também remete-se dos Vedas, tá? Então a gente vai exemplificar a origem dessas palavras, isso tem tudo a ver com a sua existência, com os seus relacionamentos, com as suas conexões pessoais. E a gente não vai fantasiar para você falando que o Dharma é aquilo que você cria a partir do momento que você dissolve os seus karmas. Não é bem assim, tá? Então a gente vai fazer uma introdução, vai ser um pouco complexa, bem elaborada ali, mas vai fazer sentido para cada um de vocês. E é importante que vocês curtam a live, porque o TikTok não está entregando. Pode ser porque está travando, não sei o porquê, mas se caso estiver travando, vocês me comunicam. Bom, vamos lá. O karma, como a gente já ilustrou, exemplificou, narrou durante basicamente 50 horas aí, que foi o ponto de alicerce de tudo que a gente falou sobre obsessores, sobre reencarnações, sobre energia densas, tá? Tudo que envolve a construção do eu, a gente exemplificou. Então vamos lá. Bom, segundo os Vedas, ou o conceito que a gente tem dos yogas, mais popularmente que a gente vai falar sobre os Yoga Sutras de Patanjali, ele exemplifica que, resumidamente, nós temos a mente. A mente, tudo que está dentro da mente desse indivíduo, molda-se o caráter dele, tá? E é importante a gente ressaltar que mesmo quando a gente começa a estudar a psicanálise, a psicologia, ou a psiquiatria, tá? Ou comportamento do ser humano, entre as várias aspectos que a gente estuda nessas áreas aqui no Ocidente, no Oriente, há 5.000 anos atrás, ou há 4.000 anos atrás, o conceito era totalmente diferente. Tá? Não existia Freud, não existia Jung, não existia outros. Então, o conceito do caráter é diferente do conceito como nós estudamos dentro da psique humana. Né? Se a gente pega a literatura de Freud, por exemplo, ele vai descrever que de 0 a 7 anos é a construção do caráter daquele indivíduo. Ok. E aí ele percorre por 3 etapas: fálica, oral e anal. E percorrendo sobre essas 3 etapas, dependendo da forma como ele é tratado, ou como ele sente, vivencia, experiencia, essa criança está experienciando dentro desses momentos, vai engendrando o que posteriormente a gente entende como traumas, né? Ou inclinações, ou tendências, e isso acaba sendo algo subjetivo no inconsciente daquela criança, mas molda o comportamento daquele adulto, tá? Ou seja, resumidamente, o desejo que você tem libidinoso, como o Freud sempre ressaltada, que é basicamente tudo voltado à questão do libido, do falo, de processos sexuais, a opressão sexual que você percorre, de certo modo, vai criar um adulto ali que tem gostos peculiares. Tá? E existe um estudo que vai exemplificando isso. Algo bem louco. É bem interessante. Então, os Vedas, né, eles entendem que o ego, o caráter, ele pode ser moldado. Ok? Mas existe um período específico, principalmente na sua infância ali, de 0 até 10 anos, 0 até 9, se a gente pegar a numerologia, que vai evidenciar que essas informações que você vivencia, experiencia nessa infância, ela fica engendrada com mais facilidade em você. E porque esse eu que existe, como a gente já ilustrou, já falou, exemplificou, ele não está observando a própria existência. Então, o papai falou uma coisa, mamãe falou outra, ele viu um filminho, ele ouviu uma música, ele se tocou aqui, ele deixou de se tocar ali, ele foi agredido ali, ele foi abusado ali. Todo esse contexto vai criando essa narrativa mental e desenvolvendo esse psiquismo ali. Então, resumidamente, o caráter para os Vedas ou os Yogas, ele pode ser mudado.
E tudo que forma esse caráter vai ter uma reação, tá? Ou, como a gente entendeu, estudou, ação. Essa ação é o karma, certo? Então, o karma, segundo... Da onde surge essa tentativa de compreender o que os Vedas diziam para os Vedantas, que estava mais exemplificado nos Upanishads? É a conversa de Krishna com Arjuna na grande guerra do Mahabharata. Tá? O Mahabharata é o maior poema que existe, sempre existiu na humanidade, que ele conta uma guerra entre dois clãs que faziam parte da mesma família, dentro de um domínio específico na Índia ali. E dentro da conversa onde o Senhor Krishna conversa com Arjuna, que é um dos integrantes de um clã, para acontecer a grande guerra, Arjuna começa a perguntar para Krishna se realmente valia a pena fazer aquela briga, participar daquela guerra, e logo ali começa a surgir um termo onde ficou muito disseminado. Jesus usou muito esses conhecimentos do Bhagavad Gita para trazer as suas pregações, vamos dizer dessa forma, que é as práticas do não apego. Então, a partir desse momento do não apego, que é, por exemplo, dentro desse contexto, o Krishna conta, exemplifica, narra, ilustra para você como forma a questão do apego, como o corpo se apega, como evidencia após morte, como funciona todo esse protocolo, que depois é estudado nos Vedas modernos e surge nos yogas ali, essa conversa que eles têm. E dentro disso surge o termo karma. E aí Krishna vai exemplificar de uma perspectiva ali, e alguns mestres vão tentando elucidar o que esse termo karma, dizendo, olha, o karma é basicamente ação. Por quê? É importante que vocês entendam isso. O karma, ele significa ação. Então, o exemplo do karma, o Jesus bíblico não, ele é uma história, ele é uma narrativa, né? O que a gente popularmente fala que é o real é o Jesus apócrifo, tá? E você vai ler o Apócrifo Secreto de João, Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas, Evangelho de Maria Madalena, tá? Evangelho de Filipe, que era o irmão de Jesus, tá? Evangelho de Tiago. Ana Paula, seja bem-vindo. O Jesus apócrifo, ele tem um termo diferente do Jesus bíblico, tá? Por quê? Porque quando a gente vai ler a Bíblia, só abrindo parênteses aqui, a gente tem 3 tipos de Jesus diferentes. A gente tem Jesus de Paulo, né? Os paulistianos. A gente tem Jesus de Pedro, que é muito aceito, tanto de Paulo quanto de Pedro. A gente tem o Jesus de Mateus. Cada um deles é um Jesus diferente. Quando a gente lê os apócrifos, aí a gente tem um Jesus que é a mesma coisa, tá? Então, ali você vai ter a infância de Jesus, ali você vai ter algumas experiências que Jesus teve, algumas revelações que Jesus deu especificamente para Judas. Então, você vai ter que se propor a ler para entender o que está ali. E de Jesus ressuscitado ali, nesses apócrifos, surge o gnosticismo, que é o que a galera adora falar, que é o demiurgo, os arcontes. Foi propriamente Jesus que fez dívidas, inclusive familiar. Então, mas aí o negócio... Existe separações nesse processo, tá? Então, o karma, ele vem da ideia de que existem ações e reações, tá? Só para divas, boa noite, seja bem-vindo, tá? Ou seja, quando eu faço uma coisa, eu tenho consequência. Então, a partir do momento que eu me proponho a estudar, por consequência, eu vou desenvolvendo uma inteligência. Quando eu me proponho a fazer exercícios, por consequência, eu adquiro mais saúde. Quando eu começo a ingerir bebidas alcoólicas, por consequência, eu vou intoxicando meu corpo. Então, isso é o karma, é ação e reação. O karma, ele remete a fazer aquilo, executar aquilo e produzir algo. Porque tudo isso está remetendo-se na ação de exercer o movimento.
Eu quero que vocês entendam isso, porque aqui no Ocidente, como a gente já trouxe as exemplificações, acabou se misturando. Roda de Sansara, Maya, tá? Karma, Dharma, são conceitos lá do Oriente, aqui trago para o português no Ocidente, ficou muito confuso. Então a gente está trabalhando isso para ilustrar, porque a gente vai falar sobre relacionamento. Lembrando, tá? A gente teve 50 horas anteriores dessas lives para chegar nesse momento para falar sobre relacionamento, ok? Todas essas aulas estão gratuitamente no nosso canal do YouTube. Quando surgem os Upanishads, ali esses termos dos karmas, eles começam a ser reinterpretados por alguns mestres de uma forma onde, ok, então existe o Dharma, existe o Karma, mas como isso reverbera-se na sua vida? E a partir desse momento surge, tá, o entendimento de que o Karma, certo? Ele envolve-se a pensamentos, intenções e palavras. Por quê? Porque no começo o Karma ele era nos Vedas, né, antes dos Upanishads, ele é entendido como o Karma são ações ritualísticas. Então, é como se ele tivesse responsabilidades ritualísticas de fazer certas coisas, era remetidos ao termo Karma. Quando surgem os Upanishads e surgem esses mestres reinterpretando essas literaturas, tendo experiência, etc., surge ali o entendimento que karma manifesta-se também entre os pensamentos, intenções e palavras. E a partir desses pensamentos, intenções e palavras é que surge essas esses sankaras, ou os vasanas, que remete-se, como a gente vem exemplificando, popularmente o karma, como a gente reinterpreta aqui no Ocidente. E o que isso é importante você saber? Existe o karma acumulado, existe o karma que está produzido, que foi produzido, está tendo manifestação agora, e existe karma que você está criando nesse momento. Então existe como se fosse formas de você entender ou compreender o que é o karma na sua vida, tá? É que aqui no Ocidente juntou tudo, virou uma bola de neve, a pessoa remete sempre a mesma coisa, certo? Só que aí vem uma coisa, Derevida. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Só que o karma, como a gente trouxe aula 5 horas sobre o karma, ele remete-se dentro da prática do Karma Yoga o entendimento do equilíbrio sobre as ações. E lá a gente entende que o karma ele remete-se também à ação, mas ele remete-se a essas ações que vêm trazendo dessas existências antecessores a essa, e nessas existências antecessores a essa, você remete-se, você manifesta essas intenções e isso reverbera na sua vida. Isso vai impactar no seu relacionamento. Então, tudo que eu estou falando aqui, lembre-se, tudo que eu estou falando aqui vai manifestar em relacionamento. Isso aqui é apenas uma introdução, depois cada aula a gente vai detalhando esse processo. Então, como a gente já exemplificou, é muito fácil de você observar o karma hoje em dia. Por quê? Porque o karma que tem hoje em dia em você, você pode observar através do seu... Aqui, ó, lembra que a gente trouxe várias exemplificações? Deixa eu ver se é aqui que eu falo sobre o karma. Deixa eu ver. A gente está com conexões instáveis, gente. Se vocês observarem que está travando, por gentileza, comenta aqui, que o Wi-Fi está meio que dando esses bugs. E às vezes pode ficar desconfortável para vocês observarem as aulas, etc. Então comenta aqui, por gentileza. Deixa eu só achar aqui. Cara, é tanta aula, tanta live que eu já fiz. Acho que é essa aqui, ó. Não é esse aqui? Não tem problema. A gente cria outra aqui. Fica até mais fácil, porque eu faço outro papel detalhando isso, que fica melhor. Cadê? Bom,
Vamos criar outra aqui, que eu não estou achando que a gente trouxe na nossa aulas anterior. Vou pegar uma folha aqui. Pronto. Então vamos lá. Vamos elucidar sobre esse processo que a gente está falando sobre relacionamento. Lembre-se. O que acontece aqui? Vamos fazer um círculo aqui, porque é sempre bom fazer. Aqui você vai ter a mente, certo? Lembra que a gente trouxe? Aqui da mente você vai ter o caráter. Do caráter você vai ter o karma. Certo? A gente vai colocar aqui, ó. Mente, o caráter e o karma. Certo? Ok. Então, todo indivíduo... O que são a mente? A mente, ela é dividida entre o Sutra de Patanjali entre 3 camadas. Tá? Nós teremos humanas, nós teremos o Buddhi e nós teremos o Antankara. Tá? Essas 3 camadas, elas formam um filtro. Então a gente vai desenhar um desenho aqui bem legal para vocês terem lucidez de como isso funciona. A gente vai fazer isso aqui, ó, um funil. Um funil. E aqui eu vou colocar uma seta. Vai ficar bem legal. Então imagina que esse aqui é como se fosse funil. Cada uma dessas daqui, elas são uma etapa. Certo? Vocês precisam compreender que a mente, a forma como nós observamos é apenas a totalidade dela. Mas sempre foi uma tentativa de mestres anteriormente a trabalhar essa ideia e ilustrar essa ideia de que a mente, como a mente ela funciona. Então, como a gente já ilustrou esse processo, a mente, ela capta as coisas, ou... Então, eu não sei o que eu posso fazer, galera, porque eu já paguei o Wi-Fi, eu já tô há dias sem conseguir fazer live. Entende? Eu não sei mais o que eu posso fazer. Vê se melhorou. Melhorou? A live? Vê se voltou. Isa, tá travando. Obrigado pelo comentário. Dimeros. Bom, troquei o Wi-Fi aqui e vou ver o que está acontecendo. Vamos curtindo aí. Então, vamos lá ilustrar novamente. Então, a mente, ela... Entenda que existe camadas de como essa mente, ela forja, ela funciona. A mente nos Vedas, ela tem um termo chamado de campo da mente. Esse campo da mente, a gente tem uma forma particular que eu trouxe de exemplificar isso, mas a gente vai trazer desse ponto primeiro. O que acontece? A mente, ela capta as coisas, tá? Mas ela usa os órgãos sensoriais, que são os 5 sentidos, para captar o que o corpo está sentindo. A mente, ela não está no cérebro, mas o cérebro se torna o veículo para essa mente agir sobre o corpo. Entendeu? Então a mente, ela não está no cérebro, mas o cérebro é um veículo para essa mente agir, vivenciar, experienciar ou captar experiências que forjadas através do corpo. Ok? O que acontece? Então, aquele indivíduo, ele está, por exemplo, andando, caminhando. E aí aquele indivíduo olha para algo. A partir do momento que ele olha para algo, o cérebro faz todo aquele filtro, tá? Daquela informação. Mas,
pelo momento que o cérebro está fazendo esse filtro dessas informações de forma que a gente estuda na neurociência, etc, etc, a mente também está captando essas informações. Quando a mente ela capta aquilo que os olhos viram, ela passa essa informação que foi vista, ou ouvida, ou degustada, sentida através dos lábios, né? Ou aquilo que ele tocou, aquilo que ele cheirou, vai passar por esses filtros, e esses filtros, eles irão tornar aquela informação, que é muito subjetiva para o cérebro, como uma informação que vai ficar e vai fazer parte para moldar esse caráter. Entenderam? Então, humanas, no caso, a mente, ela trabalha a questão da memória, da percepção, das emoções e da imaginação. Todo esse processo passa por esses filtros. É um campo que registra o momento do conteúdo. Sandra, boa noite, seja bem-vinda. O que acontece? Quando você tem um contato com o objeto, tá? Lembrando que o objeto é tudo aquilo que está fora de você. Tá? O seu corpo é um objeto, um lápis é um objeto, tá? Pessoas são objetos, e objetos geram emoções a partir da forma como você julga aquilo. Então presta bastante atenção. O que acontece? Humanas, ele é a mente operacional. Ela tem a função de organizar os estímulos, criar imagens mentais, comparar com experiências passadas. A função dela seria, isso é o quê? Ela vai definir o que é isso. Tá? Então, a partir do momento que você tem, por exemplo, vamos colocar aqui, que isso aqui é um objeto. Tá? Lembrando que o objeto é uma pessoa, objeto é uma caneta, tudo que o observador está observando é um objeto. Esse objeto foi observado através dos órgãos sensoriais, através dos olhos, enfim, qualquer coisa. Ele passa pela primeira camada. A primeira camada vai definir o que é isso. Então, ele vai comparar de algo que já existe, tá? Ou vai criar uma imagem mental daquilo. Lelinha, boa noite, seja bem-vinda. E vai organizar esses estímulos. A partir desse momento que ele organiza esses estímulos, você tem o Bud, que ele é o intelecto desse processo. Então ele vai ser o julgamento, é a forma como ele vai julgar a partir do intelecto, é aquilo que ele vai decidir e é aquilo que ele vai interpretar. Então, a partir do momento que Humanas cria um símbolo, uma simbologia para aquela imagem, o Bud ele usa o intelecto para discernir, selecionar, tá, e julgar aquilo. Quando passa do Humanas e entra para o Bud, essa informação ela vai cair para o Ahankara, né? Aqui é o Ahankara. E aí, quando ela passa, ele basicamente seria o ego. Vamos descer dessa forma que fica mais fácil de vocês entenderem. E aí, a partir desse momento, você se identifica com aquela informação e aquilo você começa a classificar. Isso é bom para mim? Isso é ruim para mim? Isso é meu? Né? E aí, esse eu se identifica com aquela informação. Quando ele se identifica com aquilo, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Identificação. Quando ele se identifica com aquilo, aquilo vai começar a moldar as suas decisões. E essas decisões, elas popularmente são chamadas de inclinação. E essas inclinações geram tendências. E essas tendências geram ações. Só que o que acontece? O que, antes de gerar essas ações, que são ações mentais, então vou colocar aqui, ó, mentais, ações mentais moldam esse caráter. O que são essas ações mentais? Imaginação. Por isso que, cadê? A gente tem o desenho que eu fiz. Aqui, ó. Por isso que o karma
ele é entendido como ação e consequência. Por isso que ele é entendido como pensamentos, intenções e palavras. A partir desse momento, o termo karma foi identificado como ações que remetem a pensamentos, intenções e palavras. Tudo isso parte do princípio mental ainda, tá? Quando ele faz parte do aspecto da construção desse caráter, por exemplo, aí você vai ter karmas, e esse karma vai deixar de apenas ser ideias mentais, como pensamentos, intenções, ideias que você poderia fazer, e aqui você vai executar. E a partir desse momento, esse karma, ele se torna ações. E aí essas ações, ou elas serão divididas entre dois processos, ou serão ações advindo do corpo, e o corpo vai agir sobre a experiência, ou ele será atribuído a ações mentais, como apenas imaginação. Aí você deve estar pensando assim, tá, mas você acabou de referir para mim de que aqui na construção do caráter são ideias mentais. Mas eu quero que você entenda que assim, eu quero que vocês entendam e prestem bastante atenção. Quando você começa a estudar sobre psicopatas, serial killers, sociopatas, quando você começa a estudar sobre isso, você pode ver um documentário, você pode ler uns trechos sobre isso, independente. Quando você começa a estudar sobre esses processos, você chega a uma conclusão muito clara. Todo psicopata, todo pedófilo, ele, de certo modo, cria uma ideia puramente mental e imaginária daquilo que ele quer fazer. Eu quero que vocês comecem a entender isso na vida de vocês. Lembrando que a gente está falando sobre relacionamento. Isso aqui é uma introdução. E lembrando que a gente está fazendo um projeto que chama Alfabetização Espiritual. A gente não está enganando vocês, trazendo ideias misteriosas, fantasiosas. Não. Aqui é o nu e cru. Essa é uma realidade que existe. Todo pedófilo, ele fica imaginando o que ele vai fazer com a vítima dele. Todo psicopata, ele imagina o que ele vai fazer com a vítima dele. Começa com animais, pode ser bonecas, ele vai tentar achar vídeo de pessoas que fizeram isso, ele vai conversar com pessoas que já executaram isso, certo? Ou seja, ele vai alimentar a mente dele com esses pensamentos, intenções, e a partir do momento que ele gerar ações que vão ser no corpo, como executar um maltrato a um animal, ou seduzir uma adolescente, uma criança vulnerável para fazer alguma coisa, ele vai alimentar isso na mente dele. Eu preciso que vocês entendam isso. Eu quero que vocês decorem isso na vida de vocês. A partir do momento que vocês saírem da sua casa, vocês precisam compreender que todo ser humano que vocês estão vendo é apenas a casca dele. Você não sabe o que está passando na mente dele. Obviamente, não é para vocês ficarem com medo, ressentiosos. Não é para criar um alarme na mente de vocês. Porque dá para você observar através do comportamento daquele ser humano, que são as ações. Tá? Mas eu quero que vocês entendam que quando vocês estiverem dirigindo no trânsito e alguém te fechar no trânsito e você pensar e ficar puto da vida, lembre-se, você não sabe o que passa na mente daquele indivíduo. Você não entende como ele está filtrando as experiências. Para você foi uma pilantragem o que ele fez, tá? Mas para ele, você está desrespeitando ele. Então, a partir desse momento, você pode se tornar uma vítima dele. E o quanto de casos que a gente tem de pessoas brigando no trânsito, pessoas surtando no trânsito, certo? Já pensei nisso várias vezes, quantas cruzamos diariamente. Exatamente. Se você está numa fila de espera, você está num banco, e você começa a perceber que tem alguém que está criando confusão, briga, se afasta. Você está começando a conversar com uma pessoa, e você vê que ela tem alguns traços estranhos, ela começa a ser mais rude com você, começa a falar um pouco mais alto com você,
começa, tá? Vocês começam a se afastar. Por quê? Porque você começou a entender o jogo da vida. Tá? Exatamente, Dimeiros. Exatamente. A gente vai voltar nas questões dos psicopatas, tá? Então, eu quero que vocês ilustrem para isso. Porque o que eu estou trazendo? A gente vai trabalhar isso novamente para ficar bem matutado na vida de vocês. Entenda, aquele rapaz que você vai trocar uma ideia no aplicativo de relacionamento, aquela mulher que você vai trocar uma ideia no aplicativo de relacionamento, você não sabe o que passa na mente. Você não sabe. Se você não consegue saber o que passa na mente de uma pessoa aleatória, você pode ter certeza que você não sabe o que passa na mente do teu pai, da tua mãe, do teu avô, do teu irmão, da tua irmã, dos seus tios, dos seus primos. Então, a partir desse momento, quando você realmente começa a entender que aquilo que você está observando daquele ser humano, como teu pai, como a tua mãe, é um arquétipo, e aquele arquétipo, você denomina ele e você dá força para o poder que ele vai ter na sua vida, mesmo que seja uma pessoa que cuidou de você, uma pessoa que gestou você, uma pessoa que pariu você, resumidamente, é a você que dá força e autonomia para aquele arquétipo. Aquilo é apenas uma casca. Aquilo não é aquela pessoa. Aquela casca não é o teu pai, aquela casca não é tua mãe, aquela casca não é o teu filho. Então, o que eles são? Eles são formas como você interpretou eles. Ponto. Então não adianta você olhar para o teu filho e falar assim, eu conheço ele. Bom, você conhece a casca dele. Apesar que tem mães que realmente se propõem a conhecer os filhos, tem outras que não. Como tem pais que propõem a conhecer o seu filho, tem outros que não. Ok? Você não conhece o teu pai, você conhece a casca do teu pai. Por isso que, normalmente, dentro dessa construção dessa casca, o homem ele não chora. O homem ele não tem o direito de chorar. Você dificilmente você vai conversar com o povo antigo e falar que o homem ele chora. Ele está com uma dor no pé, ele vai trabalhar. Ele está com uma dor na coluna, ele vai trabalhar, etc. Por quê? Porque essa casca é uma casca. Você não sabe o que passa na mente daquela pessoa. Exatamente. Isso vale para a própria pessoa, né? A maioria não conhece a si mesmo, pelo menos não aqui nessa vida. Exatamente. Tá? E isso que eu estou falando é aquela pergunta que me fizeram sobre extraterrestre. Você não sabe o que passa na cabeça daquele extraterrestre. Ah, mas eu tenho um monte de humanos que está falando que extraterrestre é bom, é isso. Mas o que passa na cabeça daquele humano? Porque é a mesma ideia aqueles humanos que falam que preferem cachorros do que seres humanos. Claro que você prefere um cachorro. Você pode bater, espancar o cachorro e vai abanar o rabo para você. Agora, se você for gritar com uma pessoa e ser rude e maltratar ela vai revidar. A pessoa ela está idolatrando um extraterrestre porque, na verdade, ela não gosta dos seres humanos e qualquer um é melhor que o ser humano, ou realmente ela teve uma experiência? E o que passa na cabeça dela, a gente não sabe. Ao ponto dela estar falando isso. Então, vocês têm que orar e vigiar em tudo. Para pensar um pouco, reflete um pouco no que está acontecendo e as informações que estão sendo compartilhadas. Então, o que acontece? Vocês precisam observar isso na vida de vocês, vocês precisam compreender isso na vida de vocês. É muito importante que vocês criam e desenvolvam esse amadurecimento como o desenvolvimento espiritual. Então, obviamente, uma pessoa te mandou você para aquele lugar do nada, cara, não vai. Ah, mas eu tô num beco escuro e tô com uma mini saia. Ninguém tem o direito de me tocar. Não tem. Mas raciocina um pouco. Você não sabe o que está na cabeça de alguém que vai estar passando naquele beco escuro. Então, não entra. Não entra. Ah, mas eu sou um homem bem-sucedido e eu tô a fim de encontrar uma mulher. Excelente, cara. Mas você não sabe o que passa na cabeça dessa mulher. Toma cuidado. Ah, eu sou uma mulher bem-sucedida, linda.
e vai me envolver com homem. Toma cuidado, você não sabe o que passa na cabeça. Não pule etapas, porque você pode se machucar e pode se dar muito mal, tá? Tá? Muitas vezes achamos que conhece as pessoas, na verdade ninguém conhece ninguém. Então, Fátima, essa frase que você referiu aqui, Jesus, Pai, perdoe-vos, porque não sabe. Isso aqui é uma interpretação errônea. Quando Jesus estava sendo crucificado, isso foi uma tradução sacanagem, foi uma tradução errada. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele diz assim, ele na verdade remetia essa ideia de Pai, por que fazesse isso comigo? Na verdade, Jesus, depois que ele descobriu que ia ser crucificado, ele ficou desesperado. E ele ficava pedindo para o pai dele libertar. Pai, me liberte desse fardo. E aí o tradução colocou isso, tá? Não provoque o mal, ele não respeita nada a lei, detém não, tá? Ô, Joana, obrigado pelo comentário, mas tá dando uma travadinha porque o Wi-Fi tá travando. Eu tentei, tá? Então vamos voltar aqui. Então eu quero que vocês entendam. Ah, mas eu sou uma mulher liberta, eu posso fazer o que eu quiser. Você pode fazer o que você quiser, mas você não sabe o que passa na mente daquele homem ou daquela mulher. Ah, mas eu amo aquele homem. Mas se você trazendo um homem para dentro da sua casa, aquele cara pode esperar você dormir e abusar da sua criança. Então, toma observação na sua vida. Observe o comportamento. Não se deixe levar pela casca. Não se deixem levar pela casca. Tá? Bom, então, esse é o primeiro ponto de observação. Lembrando que a gente usa exemplos reais. A gente não vai fantasiar a tua vida, não. Porque o mundo é cheio de pedófilo, é cheio de psicopata, é cheio de narcisista, é cheio de gente fodida mentalmente, que está só se tornando um encosto na vida de vocês e um bando de vampiros energéticos. Isso é a realidade da vida. Aqui não é um mar de rosa. O planeta é bonito, mas os humanos, muitos humanos que estão aqui, estão em processo de loucura. Tá? Não se iludam. Mas existem pessoas muito boas. E eu estou ensinando vocês a observar, ou pelo menos tentarem observar esses comportamentos dessas pessoas que são melhores do que outras, em alguns aspectos. Tá? Então, vamos voltar novamente para a gente fechar esse primeiro ponto. Então, todo ser humano tem uma mente, tá? Essa mente, ela seria esse campo da mente aqui. Essa mente é dividido entre 3 partes. Então, a partir do momento que os órgãos sensoriais observam a existência, além dos sistemas fisiológicos, que são os processos do cérebro mesmo, ele vai filtrar essas informações e vai aderir para dentro de vocês, do cérebro, né? Vão estar dentro do corpo. Também a mente filtra esse processo, certo? A partir do momento que a mente está filtrando isso, ela é dividida entre 3 etapas. O Manas, o Budi, tá? E o que acontece? Toda essa informação que é um objeto, tudo que o observador observa é um objeto, tá? Pode ser uma experiência, pode ser uma pessoa, tá? Tudo isso. Pode ser um bolo que você está vendo. Então, imagina que você está andando na rua e aí você sentiu, através do olfato, o cheiro de um bolo de cenoura. E aí você ama esse bolo de cenoura. Esse é um objeto, tá bom? Então, estou ilustrando para vocês. Ele vai passar pela primeira camada, que é o Manas, tá? A Manas vai direcionar e criar sentido, relembrar se aquilo já aconteceu, vai organizar aquele estímulo. Depois, se for aceito, vai ser enviado para o Budi. O Budi é o intelecto. Ele vai julgar, decidir aquele processo e interpretar aquele processo. Aceitou? Vai se tornar um senso de identificação, tá? Esse senso, que é o Ahankara, né? Eu escrevi errado aqui. O Ahankara, ele vai ser o senso de identificação daquela informação e tudo aquilo que você se identifica torna-se decisões ou cria-se decisões na sua vida e essas decisões se tornam inclinações e tendências. Isso vai resultar em ações. Só que são ações puramente mentais. Essas informações mentais, tá?
Essas informações mentais, é importante que vocês entendam que elas vão ser popularmente conhecidas como subconsciente. Elas estão alojadas nas profundezas da sua mente, tá? Por quê? Porque todo esse processo aqui, você como eu, está observando essa experiência, você deixou acontecer e está tudo certo, isso acontece na nossa vida mesmo, a gente dá esses erros mesmo, mas depois que você percebe, você tenta melhorar, certo? E ele se torna apenas ideias mentais. Essas ideias mentais, elas se tornam como se fossem arquivos que ficam no seu subconsciente. E tudo que está no seu subconsciente vai moldar ações que você consciente pode observar. Certo? Ok. Só que eu quero que vocês entendam que eles são arquivos inanimados, que têm um potencial de ser animados, mas quem vai animar isso é você. É como se você soubesse uma habilidade. Ah, eu sei, por exemplo, eu sei plantar uma rosa, tá? Vamos ilustrar isso. Eu sei plantar uma rosa, tá? Mas eu moro no prédio. Ou seja, não tem um jardim. Então, mesmo que eu tenha essa habilidade, ela não serve para nada nesse momento que está agora na minha vida. Mas, se caso eu mudar de residência em um local onde eu posso plantar rosas, essa habilidade ela vai ser manifestada através das ações, entendeu? Ou seja, são arquivos que podem ter um potencial de ação ou ações na sua vida, mas depende do contexto. Então, mesmo que você viu um filme, ele ficou arquivado, passou por todos esses filtros, ele está dentro da sua mente, isso não define que verdadeiramente aquilo vai ser expresso. Tá? Por isso que os yogas... Elaine, boa noite, seja bem-vinda. Por isso que os yogas meditam. Eles querem frear esses impulsos ou entender o que a mente deles observou. No começo, você observa tudo o que acontece através dos objetos. Depois que você pega as práticas, você vai começar a observar o que antecede, que a gente chama de comunicações multidimensionais, influências dos arcontes e toda essa patifaria aí, que a gente não vai entrar nesse assunto, porque se você não entender isso, você não vai entender nada disso. Não adianta, você pode ficar lendo livros e livros e livros que você vai ficar confuso, tá bom? Então foca na biologia, foca na vida, como é, depois vocês transcendem para outros assuntos. Certo? Então, voltando. Entenda, eu sei plantar uma rosa, mas eu moro no apartamento. Logo, esse conhecimento está dentro de mim, mas ele não pode ser utilizado. Se eu tenho um ambiente que favorece isso, logo eu posso utilizar esse conhecimento a fim de um propósito. Pronto, entenderam? Pode ser, eu sei tocar piano. Tá bom, mas você tem piano na sua casa? Não, mas eu tive piano, por isso que eu aprendi a tocar piano. Tá, na hora que você tiver à frente de um piano e você puder comprar um piano novamente, logo essa habilidade está em você. Ok? Bem interessante, né? Então tudo isso são arquivos em potencial. Todos eles têm potencialidade de se manifestar. Só que ele vai se manifestar. Essa é a grande sacada. Por quê? Porque se está dentro da sua mente, molda-se o seu caráter. E a gente precisa entender que o caráter, dentro dessa narrativa que eu estou passando para vocês, ele é um processo de diretor ou direcionamento. Ele vai direcionar essas informações, essas camadas que a mente tem para resultar em uma ação. Certo? Essa ação, quando esse eu aqui não observa isso, não está querendo entender isso, ele age impulsivamente. Ele é uma pessoa impulsiva, tá? E aí o que vai acontecer? Esse karma, que são essas ações, elas vão se manifestar em duas possibilidades apenas. Não tem segredo. Elas irão se manifestar através do corpo, como experiências, ou seja, lembra que deu o exemplo do psicopata? O psicopata, ele vai alimentar a imaginação dele com a possibilidade de um dia ele executar isso. E um dia ele vai executar.
Dificilmente aquele psicopata que sabe que é um psicopata vai buscar tratamento. Mas a grande esmagadora maioria, eles começam a torturar cachorros, depois eles começam a ver filmes sobre isso, conversam com pessoas sobre isso, e eles começam a criar um roteiro mental, uma narrativa, um filme mental, uma simulação de algo que ele gostaria de fazer, até que chega um determinado momento que ele encontra uma vítima para executar aquele processo. Tá? Ok? Então, vai chegar um momento, certo? É a mesma coisa, ele vai idealizar isso na mente dele. Da mesma forma que um psicopata pode achar grupos para conversar, um pedófilo também acha. Certo? E a gente, através da internet, a gente vê uma porrada de gente fazendo isso. Certo? Ah, gente, eu já paguei a internet, mas a internet ela tá complicada. Eu não sei o que está acontecendo. Eu já, não sei, já conversei, já mandei recado lá e tá complicado. Então, o que eu estou exemplificando para vocês? Ele vai executar, certo? Vamos dar outro exemplo para vocês. Vou dar outro exemplo. Lembrando que a gente está dando exemplos reais. A gente não vai fantasiar aqui para vocês, não vou medir palavras. A gente vai falar a realidade. Vamos supor. Dorival, obrigado pelo comentário. Anderval, M. Magan, obrigado pelo comentário. Vou dar outro exemplo. Bom, todo homem, ou algumas mulheres, ou bastante mulheres, passam por algum vício de pornografia. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Quando a gente começa a estudar sobre o cérebro, eu me deparei com alguns artigos que estudam sobre os vícios. E é interessante que o vício em nicotina, que é o tabaco, né, no cigarro, por exemplo, que é a nicotina, ele não é tão grande igual o vício em pornografia ou vício em açúcar. Mas, quando a gente começa a ver o comportamento de quem utiliza o cigarro, é mais difícil dele desprender do vício em cigarro do que vício em açúcar, por exemplo. Olha que interessante. Por quê? Porque nesse estudo mostrava o vício em dinheiro, o vício em pornografia, o vício em açúcar, tá? E o vício em cigarro. E eles observaram como que eram os gatilhos, tá? Os vícios em jogos de aposta é o mesmo sentido, tá? No cérebro, a forma como você busca executar esses vícios como nos objetos não faz diferença. A questão do vício é o vício, tá? O que é o vício que a gente já ensinou para vocês? Toda vez que você tem uma repetição de algo, aquela repetição se torna um hábito e todo hábito é um vício. Ah, eu tenho um hábito de falar mal de uma pessoa, você é viciada. Ah, eu tenho um hábito de todo dia acordar, pegar no telefone, é um vício. É que a gente romantiza isso, mas você é viciado nisso, tá? Então, beleza. O sistema de repetição e criação de hábito vai ocasionar em um vício. E o que acontece? Você está lá vendo um vídeo. Beleza, tranquilo. Você viu um vídeo, um estímulo aqui, beleza. Só que vai chegar um determinado momento que os receptores dopaminérgicos vão estar sobrecarregados, porque você vai estar buscando excessivamente dopamina. Quando esses receptores dopaminérgicos estiverem sobrecarregados, eles vão diminuir, fazendo com que altas doses de dopaminas não seja absorvida. E o que vai acontecer? Você não vai receber dopamina. Você não recebendo dopamina, você não vai conseguir desvincular do vício,
porque os seus receptores dopaminérgicos estão diminuindo e, por consequência, você vai buscar doses cada vez mais altas para ter mais dopamina. Então, aquele vídeo que você começava a ver de um homem e de uma mulher, ou duas mulheres, ou dois homens, qualquer coisa, vai subir. Aí você vai começar a ver 3 homens e uma mulher, 3 homens e um homem, não sei, 3 mulheres e uma mulher, enfim. Aí disso vai subir. Aí você vai ver algo mais intenso. Aí disso você vai subir. Quando você menos espera, preste bastante atenção. Ângela, boa noite, seja bem-vinda. Quando você menos espera, a sua mente, as suas ideias, seus pensamentos, suas imaginações estarão repletas dessas imagens, desse cenário que você criou dentro da sua mente, advindo de um estímulo visual. E o que vai acontecer? As suas ações serão voltadas para você fazer aquilo. Provavelmente você não vai conseguir achar uma mulher que vai ceder para você fazer aquela loucura que os vídeos mostram. Quando você tiver uma relação simples, você não vai conseguir se satisfazer ou saciar-se você mesmo. E o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa insatisfeita sexualmente. Tá? Exatamente. A gente fica feliz no simples. E isso vai acontecendo. Então, isso aqui é um excelente exemplo para vocês. Essas ações podem ficar puramente mentais, então você vai ficar imaginando, certo? Ou você vai ficar buscando, certo? E aqui entra os obsessores também, tá, gente? Aqui entra os obsessores. Tá? Então, o que acontece? O que está acontecendo? Nesse aspecto, ou aquele homem, aquela mulher vai tentar achar um parceiro para executar aquilo e não consegue. Quando ele percebe que ele não consegue encontrar um parceiro, uma parceira para executar aquelas ideias mentais, esses arquivos que estão ali, ele fica apenas na imaginação. E aí ele vai tentar achar grupos de fórum, de pessoas que são adeptas a isso. Ele vai dar um jeito dele de encontrar. Mas começou de forma simples. Uma repetição, 2 repetições, cria um hábito, o hábito cria um vício, o vício cada vez doses cavaladas maiores para ter um estimulante maior, até que você se perdeu no seu próprio vício. Tá? Elaine, os obsessores eles seriam consciências que não desapegaram dos seus vícios, de uma forma assim, resumida. A gente tem 8 aulas falando sobre obsessores no nosso canal do YouTube. Tá? Lembrando, se você quiser fazer parte dos grupos, ó, clica aí. Vou deixar o link aí. Ah, lembrando que depois a gente vai passar umas informações legais aqui para vocês, tá? Para você entrar no canal do YouTube, é só você clicar no link da bio, vai estar lá, canal do YouTube, tá? Ponto. Aqui vocês entenderam. Então a gente ilustrou. Enquanto mais intertido com as coisas fúteis, as pessoas serão prisioneiras de si mesmas. Exatamente. Então aqui a gente... vícios em jogos. É a mesma coisa. Tá? Pode ser que o objeto seja diferente, mas o seu cérebro está viciado em quê? Nas produções químicas do seu corpo. Certo? E essas produções químicas, você vai estar viciado. Tá bom? Espera, deixa eu esperar aqui. Tá? Ponto. Pode ser em cerveja, pode ser em café. Tem muita gente que é viciada em café, que na verdade é viciada em açúcar. Tá? Tem muita gente que é viciada em trigo. Tem muita gente que é viciada em farinha. Tem muita gente que é viciada em massa. Tem muita gente que é viciada em glúten. Tá? Tem muita gente que é viciado em adrenalina. Tem muita gente que é viciada em cortisol. Tá?
Sim, existem muitos vícios. Muitos, mas muitos. Certo? Muitos vícios. E a gente trouxe um entendimento desses, tá? A gente trouxe o exemplo dessas ideias mentais imaginárias como psicopatas, sociopatas, serial killer, pedófilos, tá? Vícios popularmente, pode ser em pornografia, pode ser em jogos de azar, pode ser em futebol. Ah, mas a pessoa adora ver um futebol, é viciado também. Ah, a pessoa ela corre uma maratona de 500 quilômetros, é viciada também. Ah, a pessoa ela se propõe em colocar riscos para fazer esporte de alta performance, é viciado também, tá? Então a gente está ilustrando e detalhando aqui para vocês. Essa aqui é uma introdução sobre relacionamentos. Vocês precisam entender isso, porque o teu relacionamento, porque se tu não sabia disso, o teu companheiro, tua companheira também não sabe. Se você aprender a lidar com isso, você pode ensinar o seu companheiro. Se caso ele não quiser aprender, sinto muito. Aí é uma decisão sua ficar com ele ou não, ou ficar com ela. Mas isso acontece com todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm uma mente, e essa mente vai passar por esses filtros dentro desses estudos que a gente está trazendo, e esses filtros vão gerar essa identificação vão gerar decisões, essas decisões geram inclinações e tendências que geram ações mentais, como a gente ilustrou, esses arquivos que meio que ficam no subconsciente. Isso vai moldar o caráter. Tudo que tiver no caráter dele vai executar em ações, tá? Então, aquele exemplo que a gente forneceu para vocês. Tu trabalhou a semana toda, 12 horas de trabalho fora de casa, chega no sábado, tu quer descansar. E aí tem aquele vizinho que coloca o som 7 horas da manhã até 3 da madrugada. Tut, 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 tut o dia inteiro. Você fica puto da vida. Você fica nervoso. E aí você fala assim, ele foi dormir. E o cara acorda no domingo, 7 horas da manhã até 1 da manhã, tut, 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 tut. O que a gente entende? A forma como a mente dele... agora a galera tá viciada em doramas, eu fiquei sabendo também. Agora, o que acontece? Aquele ser humano tem uma mente, os objetos são as informações que ele aderem, está passando por esse filtro gera essa identidade, ou seja, se aquele vizinho seu tá ouvindo música alta e tá pouco se lascando para você, significa que na mente dele não existe nenhuma informação dele pensar assim, será que eu estou ultrapassando o limite? Será que eu estou exagerando? Não existe, ok? Não existe. Se não existe, o caráter dele, obviamente, vai ser vinculado às questões de que o que importa é meu lazer e foda-se o seu descansar. É assim que funciona, tá? E aí ele vai ter ações que ele vai ficar escutando a música o dia inteiro. Ah, mas isso pode ser cantores que criam músicas, pode ser influenciadores que influenciam os seguidores dele a comprar produtos fajutos, a entrar em casa de aposta, a viciar-se em jogos de azar. Pode ser programas ou pessoas que trabalham, né? É muito interessante que isso que eu estou te falando, tem uma frase das palestras do Hélio Couto, que ele fala assim, aquela mulher que leva o cafezinho, né? Todos os dias para o cara que está desenvolvendo a bomba atômica, ela tem culpa? O que vocês acham? A mulher que levou o cafezinho para o cara que estava desenvolvendo a bomba atômica, ela tem culpa também? Entendeu? Aquela mãe que sabe que o marido ou o companheiro que ela pôs para dentro de casa tem comportamentos estranhos e ela continua com ele, ela tem culpa? Aquele homem que vê que aquela mulher tem comportamentos estranhos e ele continua, ele tem culpa? Isso é karma. Entendeu? Estão entendendo?
Por que karma? Porque ele tem ações e essas ações têm consequências. Entendeu? 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 Agora fez sentido o karma? Então aquilo tem ações e tem consequências. Eu vi aquele rapaz que eu coloquei dentro de casa saindo de madrugada no quarto da minha filha e eu resolvi ficar quieto porque eu sou carente. Aquilo tem consequência. Exatamente, só para divos, exatamente. Ah, aquela mãe, né, por exemplo, recentemente eu vi um caso de uma menina, acho que 16 anos, que estava grávida, estava tomando chás abortivos, a criança nasceu prematura, óbvio. O que ela fez? Ela pegou a criança e jogou no vão de uma parede. E a criança, o bebê recém-nascido, ficou chorando a noite toda. Até que o vizinho percebeu que o choro estava estranho, começaram a quebrar a parede e encontraram uma criança recém-nascida. Levaram ela o bebê para o hospital, morreu. Veio a óbito. E aí a galera que estava investigando ali foi tentar descobrir o que está acontecendo e descobriu. E aí a pergunta é, o pai e a mãe não sabiam que a menina estava grávida. Não sabiam. Então, assim, a grande pergunta é o quê? Isso é karma. A negligência, a ausência, tem consequências. Tanto para o pai quanto para a mãe, quanto para a filha, quanto para o companheiro. Ou que, né, o possível pai dessa criança. Tá? Então, assim, entendam. Se eu saio de casa e uma pessoa começa a discutir comigo no semáforo e eu revido, aquilo é um karma. Ah, mas aquela pessoa me deu um tiro. É um karma. Por quê? Porque você agiu, você gerou uma ação e aquilo teve consequência. Entendeu? Isso é um karma. Tudo tem karma. Então agora eu quero que vocês entendam. Obviamente, existem aqueles karmas que são, obviamente, que você produziu nessa vida. Karmas não é bom nem ruim, tá, gente? Não é bom nem ruim. Existem karmas que as personalidades antecessoras à sua produziram. E existem karmas que estão ressoando nesse momento. Existe o karma que ressoa, existe o karma que foi criado anteriormente à sua existência, e existe o karma que tu está criando. Certo? E obviamente, se você não percebia isso, tá? Se você não tinha essas instruções, esse entendimento, esse ponto de perspectiva, provavelmente os seus relacionamentos não deram certos ou deram certos por causa do teu karma. Certo? Então a vitória de um bom relacionamento é o teu karma e a vitória, a derrota de um relacionamento ruim, vamos pôr assim, é o karma. Por isso que tem aquela frase, nossa, você foi livrado desse relacionamento. Você livrou-se desse karma. Tem esses ditos populares, né? Ah, o meu marido, ele me traiu. Você livrou desse karma. Minha esposa me traiu. Você livrou-se desse karma. Certo? Exatamente. Toda ação tem uma relação. Isso é karma. Ah, hoje eu tô fudido financeiramente. Isso é karma. Não é karma? Toda ação tem reação. Ah, eu tô... Enfim, toda ação tem reação. Não, gente, acorda pra vida. Agora, quando você é uma criança, é importante vocês entenderem. Quando vocês são crianças, aí, obviamente, uma criança que é curiosa, que não sabe pôr limites,
tá? Não, se a sua mulher ou seu marido te traiu, você se livrou dele, entendeu? Você se livrou desse karma, é popularmente falado assim. Então, aquela criança que é pequena, que é tem várias ausências, porque o cérebro está em desenvolvimento, e vários outros quesitos que a gente sabe que a criança tem, de certo modo, aquilo é karma. Só que a ausência do direcionamento do pai e da mãe é karma para o pai e da mãe. Por quê? Porque a negligência do cuidado daquele pai e daquela mãe resultou numa consequência. Quem pagou aquela consequência foi a criança. Quem vai pagar por aquilo? A criança, porque a consequência reverberou-se como um trauma, tá? E, infelizmente, né? E os pais vão pagar também, tá? E lembrando, as consequências não são físicas, não se iludam. As consequências são mentais. Você pode ver uma pessoa ganhando dinheiro, você pode ver uma pessoa bem de saúde, bem de saúde não, bem financeiramente, que a gente só vê o material, só as cascas. A gente acha que a pessoa está bem, mas se você não sabe o que está na mente dela, aprende isso. Ah, meu pai me espancava na infância. Como está a mente dele hoje em dia? E uma das coisas que mais pega é o remorso, o arrependimento. Ah, minha mãe me espancava na infância. Isso é uma verdade. Tem uma porrada de pai e mãe aí que bate no filho. E tá tudo certo. Não como corretivo, mas como agressão mesmo. Ah, aquele marido, ele foi cruel comigo. Como ele tá hoje? Entende onde eu quero chegar? Então, eu quero que vocês criam esse amadurecimento real da vida. Entende onde eu quero chegar? Então, o que eu quero que vocês entendam? Tudo isso que eu estou te falando é karma. Tudo isso que é o karma. Só que tudo isso é karma. Só que por trás de todos esses karmas existe. Ué, cadê as folhas? Por trás de todos esses karmas, nós temos os dharmas. E é isso que a gente vai falar na próxima aula. Porque os dharmas, aí vocês vão ficar chocados. Por quê? Porque quando você pega os textos de Krishna conversando com Arjuna, Krishna convence Arjuna de que ele precisa participar da guerra. Porque ele precisa cumprir o Dharma dele. E Arjuna não quer participar da guerra porque ele vai matar pessoas. Logo, Krishna diz: você tem que fazer isso, porque isso é o seu Dharma. Isso é sua essência natural, sua essência real. Então, a consequência de você cumprir esse Dharma é você ter karmas. Só que se você não se apegar a esses karmas, que são essas ações, você está cumprindo apenas o seu Dharma. E aí fica um negócio muito confuso. Fica muito confuso. Por quê? Porque existe uma ordem natural das coisas. Existe uma ordem, existe uma sustentação natural das coisas, que é o Dharma. Só que hoje, no psiquismo do ser humano, nós não cumprimos mais o nosso Dharma. A gente cria apenas karmas. E aí, obviamente, isso vai reverberar num relacionamento. Vai reverberar. Vai reverberar num relacionamento para contigo mesmo, para com teus filhos, para com seu marido, para com sua esposa, para com seus colegas de trabalho, e assim sucessivamente. Tudo isso é karma. Todos esses karmas têm consequências. Esse termo, né, de karmas e ações, aquilo que tu planta, aquilo que tu colhes, como Jesus diz, é esse conceito aqui. Ou um possível ponto de observação para entender o que Jesus estava querendo dizer. Certo? Então, assim, o karma, ele é um negócio muito doido. Então, por exemplo,
o karma, o batimento cardíaco, as ações que o seu coração batendo. Quais que são as ações? Quanto mais o seu coração bate, mais ele bombardeia sangue e, por consequência, mais oxigênio chega. Né? Só que na hora que você está ingerindo cafeína, além da cafeína ser um bloqueador de adenosina, o que vai acontecer? Ele vai acelerar o seu batimento cardíaco. Porque o café ativa a adrenalina. O seu coração vai bater mais forte. Qual que é a consequência a longo prazo? Você pode ter arritmia. Qual que é a consequência? Você gera um estímulo muito frenético no seu corpo. A longo prazo, ele te cobre isso. É exatamente isso, Ferreira. Tudo que você sente, você atrai. É Léo, né, Léo? Então, assim, você toma um café, tem consequência. Quando vocês ficam navegando excessivamente na internet, isso é um karma. Vai ter uma consequência. Às vezes coisas simples vocês não conseguem mais fazer. Às vezes vocês não conseguem focar em coisas simples. Às vezes você fica extremamente entediado e principalmente você fica isolado. Isso é karma. Isso vai ter consequência. Entende? Então isso é o karma. E isso intrinsecamente está conectado com o relacionamento. Tá? Lembrando, a gente só fez uma introdução. Essa introdução a gente fez mais ou menos 1 hora e 23 minutos. Por quê? Porque a live está travando. E aí, quando a live trava, a gente não consegue tentar exemplificar tudo em detalhes, etc. Tá bom? Gente, deixa eu passar um recadinho aqui para vocês. A gente recentemente fez uma apometria coletiva, né? A gente fez dia 1º do mês e depois a gente fez dia 28 agora. Quem participou da apometria provavelmente deve ter gostado, né? Lá na apometria eu trouxe um relatório do que eu vi. Depois eu trouxe um videozinho exemplificando o que foi visto ali, tá? E agora eu quero passar um recadinho aqui para vocês. Esse mês a gente está pensando em fazer um trabalho coletivo para relacionamentos. Dia 14 a gente vai ter um trabalho presencialmente. Eu acho que tem apenas 2 vagas só, tá? Você entrou pro NAC? Top. Então, assim, você que for de São Paulo quer fazer um tratamento com a gente, dia 14 agora a gente vai ter um tratamento presencialmente. Eu acho que só tem 2 vagas só. Tá? Se você tem um companheiro que quer trazer também, se você quer vir solo, tá tudo certo. Qualquer informação, quem tiver contato do suporte, manda mensagem do suporte se tiver interesse. Agora deixa eu passar uma informação aqui para vocês. Para a gente finalizar aqui. Esse mês a gente vai fazer também um tratamento coletivo. A gente está pensando em fazer um tratamento coletivo para relacionamento. Como que funciona isso? Se você já entrou num relacionamento abusivo, se você apanhava do seu marido, se você apanhava da sua ex-esposa, se você apanhava do teu pai, apanhava da tua mãe, se você tinha você recebia olho gordo, inveja, mal olhado dos seus irmãos ou pessoas próximas a você, existem trabalhos que a gente pode fazer para vocês, para libertar vocês dessas conexões energéticas. Certo? Então, existe como você desvincular essas conexões com esse ex-companheiro, com essa ex-companheira, tá? Com pessoas próximas de você, como seu pai, sua mãe também, seus irmãos, tá? Parentes, pessoas que você trabalha, tá? Você pode vincular de sogra que te desejava o mal, atacava raiva para você direta, ou situações específicas que aconteceram na sua vida. Existem trabalhos para isso, bem reais e funciona muito bem. A gente também pode fazer trabalhos para melhorar o seu relacionamento. Então, às vezes, você quer melhorar um pouco o seu relacionamento com seu companheiro ou seu companheiro, tá bom. Mas dá para melhorar? Dá para fazer o seu homem ficar um pouco mais tranquilo, mais amoroso?
dá para ficar com sua mulher um pouco mais doce, ou às vezes você quer que pessoas próximas de você fiquem um pouco mais carinhosas com você. Vamos por assim. Também a gente consegue fazer isso, tem trabalhos específicos para isso. E, obviamente, se você se quiser se limpar energeticamente o seu útero, também, porque você participou de relacionamentos abusivos, e aí você teve relações íntimas com essas pessoas, você também pode se limpar energeticamente, porque o útero, ele é um portal, ele absorve todas essas energias. A gente já trouxe as exemplificações chamado de microquimerismo masculino, mas existe esse processo etérico energético também. Certo? Bom, esses trabalhos a gente está fornecendo especificamente para esse tema. Então eu estou propondo fazer essas aulas sobre relacionamentos e lembrando, trazendo lucidez para vocês, um amadurecimento nesse processo, porque trabalhos a gente faz para potencializar. Então você pode melhorar o seu relacionamento, você pode se vincular de relacionamentos abusivos, mas empiricamente você pode desenvolver a capacidade de se autoconhecer. Então a gente vai trazer aulas sobre esse ponto, essas observações, enquanto vocês podem executar trabalhos para melhorar esse processo, tá? Se você tiver interesse, entra no grupo, tá? A gente fez um grupo especificamente, aí nosso suporte vai entrar em contato com vocês, tá? Para perguntar se vocês querem fazer algum trabalho, se vocês têm interesse, etc. Tá bom? Então a gente vai entrar em contato. Se caso a gente fizer algum trabalho coletivo nessa pegada, todo mundo dentro do grupo, a gente vai mandar também mensagem no suporte, vai informar vocês e os valores. Se caso vocês não quiserem participar, vocês podem sair do grupo ou simplesmente falar que não vai participar. Ok? Então eu vou deixar aqui para vocês aqui, ó. Eu vou deixar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, acessar os grupos. Clica aqui, vai estar lá. Magia do relacionamento, tá? Clica lá e entra naquele grupo gratuito no nosso verdinho ali, tá? E também, se você quiser fazer parte do nosso grupo VIP desse perfil, tá lá também, tá? Grupo VIP no verdinho, certo? Para facilitar a vida de vocês. Clica aqui, ó. Ô, gente, ninguém mandou rosinha? Cadê minhas rosinhas? Eu tenho que bater a meta de 24 rosinhas. Cadê? Cadê as rosinhas? Tá? Pera aí que eu tô... Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, chorinho. Eita, ó. Não, eu posso vir assim, o povo não gosta, não. Eu posso aqui, o povo gosta, né? Aqui, ó. Vocês vão clicar aqui, ó, nesse link aqui, nosso perfil. Aqui tem os nossos PDFs. Aqui, ó, tá vendo? Relacionamento, tá vendo aqui? Você clica aqui, ó. Aí você vai vir aqui, ó, porque o TikTok tá com essa palhaçada. Aí você vem aqui, ó. Abrir no navegador. Tá vendo? Aí vai abrir no navegador. Tá vendo? Certo? Aqui, ó, canal do nosso YouTube, onde as aulas estão sendo hospedadas, canal VIP, grupo VIP. E também a gente tem aqui, ó, essa funçãozinha aqui para facilitar a vida de vocês. Então, se você quer participar desses trabalhos, entra lá, tá? É gratuito. O suporte vai entrar em contato com vocês. Lembrando, a gente tem os PDF também para você se proteger, principalmente você que fez apometria, os banhos de ervas, tá? Tem as técnicas de proteção aqui.
tá bom? E aqui é um livro que é basicamente do que eu trago aqui para vocês, os conhecimentos que eu trago, mais ou menos 150 páginas ali, e vocês vão entender um pouco melhor essa conexão do espírito. Vou deixar aqui de novo para vocês. Quem quiser fazer parte desse grupo, clica aqui. Quem quiser fazer parte do outro grupo também, pode clicar aqui. Tá vendo? Ó? A gente faz esses trabalhos. Tá? Se você tiver alguma dúvida, alguém ficou com alguma dúvida aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Acho que não, né? Então é isso. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Beijo no coração. Tchau, namastê.